E aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui com o engenheiro Guilherme Xavier, da Equipaquer, para fazer mais um bate-papo com o mercado, que tem a ideia de mostrar um pouco como o mercado funciona nas diferentes áreas e que vocês possam se estimular aí a entrarem na área, participarem dos sistemas de saúde, porque a contribuição da engenharia é muito requerida, né? Vou até deixar os adjetivos, se é civil, se é clínica, se é biomédica, mas eu defendo que uma boa engenharia já consegue fazer muita coisa boa. E o Guilherme, assim, não é contemporâneo meu, mas nós estudamos na mesma escola, passamos ali, possivelmente, por alguns dos mesmos professores, e eu sinto muito orgulho de ver o pessoal de Itajubá, né, da Universidade Federal de Itajubá, no mercado, fazendo diferença, mudando as direções, criando novos rumos. E o Guilherme, eu já estou, assim, tentando conversar com o Guilherme tem um tempão, por dificuldade de agenda dos dois, nós conseguimos hoje, né? Hoje é 1º de julho, hoje deu certo. E aí, normalmente eu começo perguntando para o participante como é que foi o ensino médio, porque alguns de nós, né, Guilherme, fazem curso técnico, depois fazem engenharia, e tem outros que não, que acabam seguindo outro caminho. Como é que foi esse curso ensino médio para você, Guilherme? Você fez curso técnico também? Como é que foi então, isso? Não, eu não fiz curso técnico, e até uma história provavelmente um pouco diferente, né? Porque quando chegou mais perto, né? Quando eu já estava no segundo ano, né, do ensino médio, e já estava escolhendo qual profissão que eu ia fazer, e entre as possibilidades eu estava analisando agronomia, estava analisando uma série de coisas, até que eu decidi fazer engenharia. E quando eu, né, comuniquei assim, meu pai, minha mãe, falei, olha, eu quero fazer engenharia e tudo, as pessoas que eram mais próximas a mim, minha mãe, por exemplo, assim, eu lembro perfeitamente assim, que você falou assim, pô, mas você fazer engenharia? Por quê? Sabe? E o estranhamento das pessoas é porque assim, eu sou músico, eu fiz teatro a minha adolescência inteira, eu gosto de desenhar, eu sempre fui um cara assim, de outras áreas assim, da criatividade, entendeu? E aí, quando foi meio que uma surpresa assim para minha família quando eu decidi fazer engenharia. Na época, assim, tiveram alguns fatores assim que me atraíram, né, na questão da engenharia em si. E te falo, Lúcio, até dando um salto, que a faculdade da engenharia, para mim, foi até um sofrimento, justamente porque ela não media as minhas potencialidades, né, em geral, e eu acho que até hoje, assim, mesmo passado em mais de 20 anos, ainda hoje, né, agora 25, 20, 23 anos que eu entrei na faculdade, e ainda é assim, né, ainda é medido por provas, onde a pessoa tem que ir lá, né, fazer as contas de uma maneira correta e tal. Então, coisas que eu me destacava na escola, por exemplo, na escola eu me destacava assim, fazer boas apresentações, tinha uma equipe, assim, tinha que ir lá na frente apresentar, eu que apresentava, eu sempre fui extrovertido, fui bom de papo e tal. Então, essas outras potencialidades que, na realidade, o mercado valoriza aí muito, o mercado de trabalho valoriza bastante as soft skills, as habilidades comportamentais. Na faculdade de engenharia, né, eu fui uma boa parte do tempo frustrado, porque as minhas potencialidades não geravam destaque. Mas eu estou até saltando, né, voltando, então teve isso. Eu não fiz curso técnico, inclusive quando eu falei que ia fazer engenharia, gerou espanto nas pessoas próximas a mim. Não, e você tocou num ponto muito importante que eu acho que que essa questão de comunicação. Eu sei que você gosta muito de música, né? Já vi algumas músicas suas, imagino que na faculdade você tenha militado bastante, porque sim, Itajubá é uma cidade, vamos dizer, praticamente universitária, são milhares de estudantes, então essa coisa é bem fomentada. Mas eu sinto realmente que essas habilidades que você comentou, chamou como soft skills, elas realmente fazem diferença no mercado, e também concordo que a faculdade não mede isso, não está na régua da faculdade, não tem essa forma de medição, e faz uma enorme diferença, essa questão de você não se intimidar, ou seja, botar a cara para bater, né, e ir lá e fazer o serviço. Então, assim, você fez a escola normal, colegial normal, não fez nenhuma... Fiz. Fui direto, meu primeiro contato
foi na faculdade mesmo, na engenharia elétrica, né? E Itajubá é uma faculdade, costumeiramente, na minha época, era bem difícil de entrar na faculdade, né? No vestibular lá. E você foi tranquilo, fez cursinho? Não cheguei a fazer cursinho, não. Assim, o que acontece? Eu fui um adolescente muito preso. Meu apelido era Guilherme Nerd, inclusive, tá? Assim, eu falo isso, não era legal, não, porque na época era bullying mesmo. E por ser um adolescente muito preso, né? Assim, meus pais, né, eram muito exigentes e tudo. Quando eu falei de fazer engenharia, logo a regra falou: não, então qual que você vai fazer? Assim, aí eu fui lá para São José dos Campos, fui fazer o terceiro ano em São José dos Campos, que na época o poliedro tinha esse destaque, na escola poliedro tinha um destaque para colégio ITA e IME. Então eu me preparei para o ITA e para o IME, né? Aí prestei ITA, IME, USP, Unicamp, e fiz Itajubá também. No final, Itajubá é uma faculdade, a faculdade é difícil, o vestibular é difícil, mas foi mais fácil, na verdade, do que os vestibulares do ITA e do IME, que eu não passei, na verdade, né? E ainda bem que eu não passei, porque eu acho que ali eu não ia me encontrar mesmo, não, tá? O arco que eu percorri depois, se eu tivesse ido para a Militar, eu acho que não teria me adaptado, teria sido uma frustração. Então foi aquele esquema no poliedro, que ele faz uma combinação. Você faz o último ano do terceiro e ainda tem uma carga ali, um direcionamento para preparar. Era muito puxado, Lúcio. Sabe por que era puxado? Assim, era aula de segunda a sábado, quase todo domingo tinha simulado, domingo de manhã tinha simulado. Então, segunda a domingo. E esse simulado, ele era eu não sei se poliedro é assim hoje, mas ele era classificatório, né? Os alunos que estavam todo domingo fazendo simulado, e de acordo com a nota do mês ou algo assim, você ficava na turma 1, 2, 3 ou 4. E era uma coisa frustrante, porque eu estava com 17 anos e fazendo esse simulado no domingo junto com as pessoas que já tinham, tipo, 20 anos de idade, que já tinham prestado vestibular e que tinham ido para o poliedro atrás de um cursinho mais forte, né? Então, eu ficava com esforço na turma 3, né? A 1 era melhor. Com esforço eu ficava na turma 3, e de longe, meu pai e minha mãe achando que eu não estava estudando o suficiente, achando que eu não estava... de novo, aquela questão da régua, né, da exigência, achando que todo investimento que a família estava fazendo para eu estar lá em São José dos Campos, fazendo esse cursinho puxado, e eu não conseguia passar da turma 3. Isso foi um baque na minha autoestima muito grande, porque eu saí sendo um dos melhores alunos da minha escola, né? Tanto que para ter pretensão de fazer vestibular para o ITA, IME, USP, Unicamp. Então, assim, eu era um bom aluno na minha cidade, mas quando eu fui para o poliedro, né, com 17 anos de idade, e ali com pessoas com 18, 19, 20, até mais, né? 21, 22 anos de idade, era complicado. E eu tive... Na época a gente nem era tão ligado nisso, mas assim, tive até algumas crises de ansiedade, algumas coisas assim que foram barra pesada, né? Mas assim, no final deu certo. Já foi uma prática de segregação. Eu vi que algumas escolas aqui em São Paulo também praticam esse tipo no ensino médio todinho, né? Então, é complicado. Eu já passei por vários modelos de ensino na minha infância também, na juventude, né? E é complicado você se adaptar a novos sistemas e você ter cabeça para segurar essa onda sendo tão jovem, né? Então, eu queria deixar a dica para o pessoal aí que está na fase... Hoje tem o Enem, né? Você pode fazer a prova todo ano e ir melhorando sua pontuação. Acho que é importante... Assim, eu tenho um sobrinho, o Guilherme, que ele fez entrou na engenharia na Unicamp e acabou lá pelo 7º semestre desistindo da faculdade por vários motivos pessoais dele. E um dos que ele me comenta é que o modo como a escola ensina não teve nada a ver com o jeito dele ser. Será que é um pouco do que eu falei? É um pouco do que você falou, por um lado, mas, por outro lado, eu falo assim, a engenharia de verdade não acontece na escola, né? Ela acontece no mercado. Então, você deixar de... A escola tem que passar por ela, né? Tem que passar por ela da melhor forma possível. Eu, por exemplo, eu não sei com quem que você estudou cálculo numérico, né? Eu estudei com o Hernani, que era um professor bastante exigente lá. Foi tremendamente difícil sair daquela disciplina lá, entendeu? Você resolvia sistema de 3 equações, 3 incógnitas, com 5 casas depois da vírgula cada número. Você errava ali um milésimo
Então, foi estressante também, mas eu falo assim, no mercado, a engenharia é onde a engenharia se revela, né? Agora... Talvez, você falou essa questão do seu sobrinho, e como eu sinto empatia por ele, por entender que eu também passei por isso, né? Talvez o caminho seria, né? O mercado está mais perto, né, das universidades, ou a universidade buscar mais o mercado para que estivesse alternando, né, entre as matérias que são as matérias que precisam ter efetivamente, que são todas essas, são matérias cascudas, difíceis e tudo. Se tivesse, que fosse pelo menos palestras, mais eventos onde pessoas do mercado vão para explicar como que é atuar, como que é trabalhar, daria uma injeção, né, de gás, de ânimo nos estudantes. Inclusive, Lúcio, eu estava vendo, chegou às minhas mãos a revista do CREA Rio de Janeiro, né, do mês passado, uma revista muito legal, inclusive. Tinha um dado lá que eu não estava ciente. Eles falaram, agora eu não vou lembrar dos números, mas que diminuiu em torno de 40% a quantidade de formandos em engenharia nesses últimos, acho que 5 anos, ou mais ou menos. Eu falei, caramba, isso tudo era assim, eu vou chutar aqui, é como se fosse assim, de 400 e tantos mil por ano, baixou para, sei lá, 300 e poucos mil por ano, caiu muito mesmo, assim. E o maior fator não é de ingressos, mas assim, diminuiu os ingressos, mas aumentou a quantidade de pessoas que desistem no meio da faculdade. Então, esse é um tema importante, sim, não é só uma experiência que eu vivi ou que seu sobrinho viveu, entendeu? E que, no caso, eu acabei levando até o final por alguns fatores, mas porque também tinha outras coisas que me estimulavam, né? Sabe como é que eu levei a faculdade até o final? Eu me envolvi com o diretório acadêmico, me envolvi com banda, me envolvi com uma série de outras atividades extracurriculares que fizeram com que fosse mais suportável, entendeu? Levar até o final e tudo. Mas esse é um tema sério, meu. Olha, eu no terceiro... Eu acho o seguinte, eu acho que engenharia é uma base de lançamento de foguete que se aponta para qualquer direção que dá, não tem como dar errado. Então, dá um preparo para você fazer o que você quiser. Mas eu, por volta do 4º semestre lá em Itajubá, eu resolvi desistir também. Eu vou desistir, vou fazer engenharia agronomia. Aí fui visitar aquela faculdade de agronomia da USP, acho que é Luiz de Queiroz, não lembro o nome dela, aqui na região, aqui no interior de São Paulo, fui lá, visitei, voltei para o cursinho, fiz 2 aulas de cursinho. Na segunda aula de cursinho, eu olhei para aquela turma, aquela bagunça, falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, pô? Nossa, você chegou a tanto, hein? Poxa, cheguei, falei, não, vou, porque eu gosto bastante, eu tenho bastante habilidade com plantas, né? Tá. Então, eu falei, não, eu vou fazer esse trabalho. Aí voltei, enfim, e também acabei fazendo, porque para quem não... Já indo para a faculdade, né? A gente tem lá o grupo, né? A política estudantil, o pessoal do teatro, do coral, do teatro. Né? Eu fiz também, tive a oportunidade de fazer teatro com o pessoal da medicina, né? Olha. Eu tinha uma namorada e eles tinham lá o Albatroz deles e tinha Albatroz, né? O clube. Tinha um grupo que eu esqueci o nome do grupo, e fui iluminador teatral do grupo, então viajava com porque é tudo diferente, né? Porque na minha época, acho que devia ter umas 10 mulheres na escola, 10, 20 mulheres, e na medicina já tinha um jeito diferente, né? Então foi um choque de cultura, de interagir com... De ambiente, né? Mas que dá um fôlego, eu acho, sabe? Essas coisas. Não tenha dúvida, foi assim, aquilo que você falou, são coisas complementares que te ajudam ali a passar por aquele estresse da faculdade, que não é fácil, a gente sabe. E eu dou aula no curso de Engenharia Biomédica na graduação, já tem 7 anos. Certo. E eu dou aula no 1º ano, no 3º e no 5º. Então, logo no 1º ano, eu falo assim, olha, vocês estão em São Paulo, a maior cidade aqui da América Latina, e o maior mercado da América Latina, e aqui eu não quero que vocês fiquem aqui 5 anos aprendendo a jogar nas regras da escola. Sim. A gente tem que ir às regras do mercado também. Então, como você está no maior mercado, um pé na escola, um pé no mercado, é lógico, no começo você começa com uma carga maior na escola, depois você tem que ir aliviando para você entender os jogos do mercado, e mercado não tem segunda época, não tem recurso de recuperação, não tem atestado médico, até tem, né, mas é bem mais difícil.
E aí, indo para a faculdade, como é que foi essa coisa de sair de casa? Você não sei se você morou em República, como é que você fez ali para se organizar, para se adaptar? Então, sim, morei em República, né? Foi uma vivência super importante, que eu até desejo que os meus filhos assim, tenham essa experiência também, né? Preparatória para a vida adulta, né? Mas assim, morando com outros estudantes, eu acho que é bem mais assim do que, por exemplo, quem fica num pensionato, por exemplo, que as coisas são mais assim Facilitadas, vamos dizer. facilitadas por um lado, né? Na República, você tem que efetivamente aprender a lidar com pessoas diferentes, lidar com conflitos, né? E tem gente que não se adapta, sai da República. Eu passei por 3 repúblicas, assim, do primeiro ano, no segundo ano, aí no terceiro ano foi a grande república, aquela que dos amigos para a vida toda, pessoas que estão em diversos lugares do Brasil, mas que até hoje a gente se encontra e tudo, porque foram realmente amigos para a vida toda. Foi a república que a gente montou. Porque aí a gente buscou pessoas com afinidades, né? Muito pessoas mais parecidas e aí deu super certo. Mas quando eu falei com você, Lúcio, mais cedo, que eu fui um adolescente muito preso, né? Acho que toda essa questão eu dei vazão, especialmente nos primeiros 3 anos da faculdade, sabe? É engraçado que eu sempre fui muito de projetar assim, de me imaginar em detalhes. Como é que daqui a 5 anos, de imaginar coisas nos detalhes. Então, por exemplo, quando eu tinha 16, 17 anos, eu ainda estava na minha cidade, em Volta Redonda, imaginando eu numa faculdade, né? Eu imaginava assim, várias coisas, não, vou fazer uma tatuagem nas costas, vou ter um labrador, que meus pais não deixam eu ter um cachorro, vou ter um labrador, vou ter uma banda, vou arrumar uma namorada, isso aqui e tal. E engraçado como que eu fiz todas essas coisas, tá? Eu tive banda, tive um labrador chamado Jonas, fiz uma tatuagem nas costas, a nossa banda foi a principal banda da nossa época lá na faculdade. Mas, assim, depois desse período até de boemia, né, eu dei uma atrasada nas matérias. E aí, quando foi no 4º ano, quando a gente teve a opção de escolher a ênfase, na época, você vai lembrar que foi na época do boom nos anos 2000 e pouco, o boom da telecom. Tá. Então, eu estava com uma cabeça de fazer telecom, só que aí depois eu conheci o grupo de engenharia biomédica, né, do grupo lá de Itajubá, e aí essa ênfase de engenharia clínica que nos foi aberta ali, então tinha algumas possibilidades, fazer elétrica de potência, eficiência energética, telecom, e outras que eu não me lembro agora, de eletrônica, e aí tinha essa que era a ênfase em engenharia clínica, que foi o 4º e o 5º ano. Então, aí quando eu comecei a ter contato com essas matérias mais assim, eu usar o termo profissionalizantes, mas assim, mais a ver com que eram mais tangíveis para mim, tá? Porque era muito mais tangível alguém chegar lá e apresentar os princípios de funcionamento de um ultrassom, né? E como é que funciona, para que serve e tal, né? Do que, sei lá, eletromagnetismo, entendeu? Então, assim, né? É importante todas essas matérias para formar a gente enquanto engenheiros, mas juntou quando eu cheguei no 4º ano de faculdade, né? Que foi o 4º e o 5º ano, juntou 2 aspectos. No que eu precisava dar uma concentrada na faculdade, porque eu já tinha dado uma atrasada, né, numa pegada de dependência, uma série de matérias, até por conta dessa boemia, né, de estar envolvida em um monte de coisa. Até barraca de cachorro-quente eu tive, Lúcio. Minha primeira experiência empreendedora foi uma época que a cantina da faculdade estava muito ruim. Eu falei, quer saber? Aí eu comprei uma barraca de cachorro-quente, contratei uma funcionária, assim, mas aqui eu estou dando exemplo de você ver como é que eu não estava tão focado assim na questão da faculdade, mas foi no 4º ano que eu me concentrei mais, juntou com o fato que as matérias eram mais tangíveis para mim, assim, de entender os princípios de funcionamento dos equipamentos médicos, e gestão, engenharia clínica. Aí eu comecei a fazer o que você mesmo falou, que é super recomendável, né? Aí a gente começou a visitar o hospital, aí eu mesmo comecei a procurar iniciação científica, eu consegui uma bolsa para fazer um trabalho diretamente com um médico neurologista que estava desenvolvendo um dispositivo. Então isso foi essa outra injeção de ânimo para mim, né? A primeira foi de ter buscado experiências múltiplas, né, na faculdade que deram vazão a uma coisa que estava há muito tempo assim, até represado dentro de mim, por esse aspecto que eu falei da minha adolescência e tudo. Foi super importante, tá? Eu não me arrependo, foi super importante ter tido essa vivência, mas depois
né, no quarto e no quinto ano, ter tido contato com a engenharia clínica e ter entendido melhor assim como é que seria, né, uma possível atuação. Bom, é isso, né? E Isso. esse médico, por acaso, era o Dr. Calixto, não? Claro, não, né? Não, mas Tem a Neurotec lá em Itajubá, né? Que ele não era da gosta muito. Neurotec, não. É verdade, não era da Neurotec, não. Sabe o que era o dispositivo? Esse médico tinha uma ideia, né, de desenvolver um dispositivo que pudesse monitorar quando o motorista está com sono e está ali fechando os olhos, está, né, com a cabeça, né, tomando, assim, para poder mitigar, né, acidentes e tudo. E aí a gente ficou trabalhando. Ele tinha essa ideia, ele procurou o nosso professor, que era o Ismael, e aí né, eu tive essa oportunidade de estar envolvido com isso, tudo, e aí desenvolvendo um óculos, efetivamente um óculos com sensores ali para. Mas também no Hospital Escola de Itajubá, sabe, assim, e entrar lá, frequentar e tal. Tudo, assim, eu acho que é super recomendável o que você falou do pessoal botar um pé na faculdade e um pé no mercado mesmo. Eu sei que, por exemplo, outra disciplina que eu levei até o 10º foi eletricidade e eletromagnetismo, né? E aí acabei indo. Aí chegou no 10º, né? O que você faz? Compra o livro, né? Vai em todas as aulas e senta para estudar, né? A namorada saindo, já formando, fazendo o 5º ano ali. Eu passei de terceira só em eletromag, viu? Foi só na terceira. Começou no terceiro período, né? E, enfim. Mas quando eu fui... Foi só na terceira tentativa que eu passei. Não. O meu foi poderia ter jubilado. Porque você fazia o quê? Não estudava, né? Não estudava, você concentrava nas disciplinas do semestre e deixava as DPs lá do jeito que dava. Fazia a primeira prova, tomava ali um 35, já desistia de vez e deixava para o semestre seguinte. Mas quando eu fui para o SEB, né, eu lembro de uma disciplina que a gente tinha lá, que acho que ainda tem até hoje. O SEB é o Centro de Engenharia Biomédica, para quem não conhece, e tinha uma disciplina chamada Transdutores de Grandezas Biomédicas, né? Aí eu lembro do cara fazendo... Você tem uma bobina e você tem um núcleo, e o afastamento do núcleo varia o campo e varia... Você vai usar para medir distância, aí aquela coisa começa a fazer sentido, né? Do que você pegar no terceiro semestre, né? Calcule o campo elétrico dentro de uma esfera oca, no vácuo. Né? Assim, mexe, acho que ajuda a mexer com a plasticidade do cérebro, né? Porque ficar pensando nessas coisas é complicado. Mas o fato de você ver a coisa acontecendo, você fala, então é assim, faz sentido, por isso que calcula, né? E assim, então, porque na minha época de Itajubá, você chegava no 7º semestre, dividia a elétrica em eletrotécnica e eletrônica, e mecânica entre projeto e produção. Então, a ênfase em engenharia biomédica, engenharia clínica, ou seja, isso mudou, né? Faz tempo que eu não vou na faculdade, encontro lá com o nosso professor lá, o José Alberto, né, que acabou ficando aí na carreira acadêmica, né? Mas eu não sabia que tinha dividido bastante, incluindo o telecom para engenharia. Mas isso não é mais assim, né? Porque não é que mais assim. Ainda assim, tem as ênfases, certo? Mas as ênfases dependem das demandas do mercado. Então, eu não sei quais são as ênfases que existem atualmente, né? E a depender da demanda, algumas das ênfases vão virando graduações mesmo, que é o caso da engenharia hídrica, que eu lembro que quando eu entrei lá era o primeiro ano, a primeira turma de engenharia hídrica, né, que antes fazia parte, sabe, provavelmente da mecânica, né, e aí depois virou... Eu pegava no básico, né? O básico ali já... Porque o pessoal que não sabe, a escola originalmente ela formava engenheiros para a usina hidrelétrica. Então você ia a Furnas, CESP, CEMIG, tinha tanto cara de Itajubá que a gente falava que o pessoal falava, né, que eram os itajubaianos, né, de tanto onde você ia nessa área tinha gente de Itajubá. Mas aí virou universidade, foi mudando. E como é que foi a sua ida para o mercado? Como é que foi assim a dificuldade, se teve dificuldade ou não? Como é que foi essa transição da escola? Cara, essa é uma etapa da minha vida que eu gosto muito de
de depor, né, de dar o depoimento sobre ela, porque teve uns aprendizados ali importantes. Então, assim, da mesma maneira que eu falei com você que quando eu estava em casa ainda, me imaginava em detalhes, assim, né, como é que seria na faculdade, imaginava coisas assim até que a gente dá risada, tipo, vou ter um labrador, vou ter banda, assim, quando eu estava no final da faculdade, o que acontece? Eu atrasei, pelos motivos que eu já expliquei aqui, né, dei um jeito lá de conseguir com os professores. Eu ia atrasar até mais, tá? Eu ia atrasar pelo menos um ano na faculdade, mas no final eu consegui fazer uma carga super puxada ali. Eu tive uma autorização especial do coordenador do curso para puxar mais matérias do que seria o normal permitido, e aí eu consegui atrasar só 6 meses. Só que o que aconteceu? Das 70 pessoas que eram a nossa turma de elétrica, 7 escolheram fazer engenharia clínica. E aí foi aí que eu conheci a minha futura e inclusive atual esposa, a Daniele, né? Ou seja, de uma turma de 70 pessoas ali, foi para 7, tinha ela de mulher né, outros 6 homens e tal. E aí o professor Zé Alberto, o Egon, o Ismael, todos eles são pessoas super ativas. O Zé Alberto é muito ativo, mais de todos. E ele até hoje está direto, né, nos eventos aí da Beclin, dando palestra. Então, assim, eles tinham com bons contatos, especialmente em São Paulo, né, em hospitais como Einstein, HCor, só das clínicas, empresas como a WM, enfim. E aí, todos os meus colegas que estavam em dia, né, com as matérias, e eu não, conseguiram, de alguma forma ou de outra, não vou diminuir, assim, fizeram um processo, mas conseguiram ser aprovados em estágios em hospitais top. Assim. A minha esposa, né, na época namorada, foi para o Fleury, o Fogaça, que hoje é meu sócio, ele foi para o Einstein, o Ferdinando foi para a HCor, assim, eu lembro das pessoas da turma, e cada um foi só para... O Fogaça, eu não sabia que ele era de Itajubá, não, pô. Foi da Aí, minha ó, turma. Tá vendo? Foi da minha turma. Aí ele foi para o Einstein, a Daniela foi para o Fleury, e outros, assim, foram só para o hospitais top. E eu pensei, puta, fudeu, eu vou perder, né, minha namorada, né? Porque eu lembro, cara, meu pai é sacana. Uma vez, aí eu vim para casa um final de semana, aí ele falou assim: quem mandou atrasar na faculdade, né? Antes a concorrência era com menina, agora a concorrência é com gente grande. Tá lá em São Paulo, lá, tudo, os médicos. Nossa, eu já estava ferrado e ele ainda me lança uma dessa, assim. E assim, é verdade, é lógico que se eu ficasse mais tempo em Itajubá, a distância geográfica, mas também a distância de momento de vida ia colocar em risco a nossa relação. Mas também, também tinha um aspecto assim, de que eu entendia que eu deveria começar numa instituição AAA para começar com o pé direito. Mas, assim, todas as faculdades, todas as instituições com quem os meus professores tinham um relacionamento mais próximo já tinham sido ocupados pelos meus colegas que estavam, né, na minha frente ali, porque eu atrasei. Aí olha o que eu fiz. Eu falei, cara, o Sírio-Libanês não tem ninguém aqui de Itajubá ainda lá e tudo e tal. Aí, na época, não tinha rede social, era muito mais difícil, né? E aí eu descobri, acho que teve um evento no Hospital Santa Catarina, acho que foi isso. E aí eu fiquei sabendo que era o Marcelo Bonfim, inclusive, né, é o gerente lá do Hospital Sírio-Libanês, que era o Marcelo Bonfim, que ele tinha vindo do Einstein, tinha assumido há pouco tempo, na época, a engenharia clínica do Sírio, e aí eu consegui, liguei no hospital, falei na recepção, liguei assim, né, pediu o contato da engenharia clínica, ligou lá na engenharia clínica, e aí eu falei com o Marcelo Bonfim, e aí quero até deixar essa questão aqui para os estudantes que estiverem assistindo a gente, tá? Eu falei assim, Marcelo, eu sou o Guilherme, eu sou de Itajubá, faço engenharia elétrica, fazendo engenharia clínica, você deve conhecer meus professores. Aí falei o nome dos professores, ele, conheço sim e tal, pá. Ele conhecia, igual você falou, né, tinha umas pessoas, o próprio Lúcio fala aqui, formados em Itajubá. Eu falei, olha, a nossa faculdade, né, não, mentira, primeiro eu falei com eles, olha, eu admiro o seu trabalho, eu admiro muito o Hospital Sírio-Libanês, porque ele representa e tudo, dentro da saúde do Brasil. Eu queria muito fazer uma visita aí para conhecer como que é o dia a dia de uma engenharia clínica de ponta, liderada por um profissional de ponta como você. E assim, a resposta foi sim, como naturalmente seria. Se alguém hoje me ligasse e falasse que quer conhecer a nossa empresa, entendeu? Provavelmente seria assim, assim como se alguém ligar para você, Lu, se quiser conhecer seu trabalho. E foi sim. E aí eu dei um jeito, eu não tinha nem roupa, tá? Assim, eu lembro que eu não tinha calça social, não tinha sapato. É outro mundo, né?
cortei o cabelo e tal. Aí fui nessa visita e não pedi nada, mas eu procurei fazer o máximo possível de perguntas inteligentes, ser o mais simpático possível, mostrar o máximo de interesse possível sobre a história daquela pessoa e a história daquele setor, daquela clínica, daquele hospital. Voltei, esperei uns 2 dias e mandei um e-mail para ele agradecendo demais pela visita e falando, olha, os hospitais tal estão com convênio de estágio com o Itajubá. O que você acha de fazer um convênio entre o Sírio-Libanês e a nossa faculdade para ter estudantes aí de engenharia clínica e tal, contribuindo com o seu setor e tudo? E deu certo, e adivinha quem foi o primeiro estagiário? E sabe por que essa história é interessante? Porque foi a minha primeira venda importante da minha vida. Eu não sabia, hoje eu sei que eu fiz uma prospecção, porque você telefonar e fazer o que a gente chama de cold call, o telefonema frio, você liga com a telefonista, pede para transferir no setor de engenharia clínica, descobrir quem é a pessoa, o nome disso é mineração de contato, descobrir o nome da pessoa e tal. E foi na minha primeira vez. E o interessante desse aspecto, né, que isso é uma característica empreendedora, que quando você abre um caminho para você, tiveram tantos outros que fizeram estágio depois de mim. Assim, então eu consegui para mim e teve, sei lá, nem sei por quanto tempo existiu o estágio entre Itajubá e o Sírio-Libanês de profissionais que vieram, por exemplo, o Thales, por exemplo, que hoje está no Fleury, pessoas que passaram, né, pelo Sírio-Libanês depois de mim, por uma frente que eu abri, né? E isso é vendas, e isso é empreendedorismo. E você conversando aí, eu identifiquei duas coisas que eu também falo para os meus alunos, né? Assim, o cold call, né, ele funciona, tá certo. Assim, o hospital está aberto, você tem várias portas para entrar. Você pode entrar pela porta do paciente, pela de serviço, pelo telefone, pelo contato. Então, assim, o cold call funciona e muitas vezes eu acho que a juventude hoje, né, não manda nem mais, não liga mais. Eu coloco no meu WhatsApp lá, liga para mim, entendeu? Porque estão tantas mensagens que é difícil de você se comprometer que você vai ver todas as mensagens. Então, a primeira coisa que eu vi aí foi realmente o cold call. E a segunda, porque assim, eu falo para os alunos também, né? Em geral, a venda de um produto, uma bala, um chocolate, você experimenta antes e depois paga, né? Agora, o serviço, né, que é o que a gente faz em maior parte, ele é invisível. Então, acho que durante essa visita, durante as perguntas que você fez, tudo aquilo lá, você conseguiu jogar luz no seu produto, na verdade. E tinha ali o apoio da escola, já uma coisa que estava vindo sendo criado. Exato. Não tinha, porque nessa época, o que tinha? Tinha curso técnico, de equipamento biomédico, né, no Cotuca, algum lugar ou outro, sim, e mais nada. E os cursos de engenharia clínica que estavam naquele modelo de reduzir o número de horas e tudo mais, e vocês já vinham em nível de faculdade, já com essa visão. Acho que o Marcelo Bonfim, que é um engenheiro muito respeitado aqui no Brasil, acabou fazendo uma boa compra aí, né? Foi um grande mestre, cara, foi um grande mestre. Mas uma mensagem que eu queria deixar para quem, não só para quem está finalizando a faculdade, né, e vai atrás de um estágio, vai atrás de um emprego, mas especialmente para quem está no mercado e está desempregado, né, está aí procurando uma oportunidade. Olha só, pessoal, o mercado de trabalho não é um jogo que as cartas estão todas em cima da mesa. Não é. Não entenda que é um jogo de baralho, um jogo de tabuleiro em que as peças estão todas em cima da mesa. A verdade é que a grande maioria das oportunidades não estão visíveis, estão abaixo da mesa, né? Assim, não estão visíveis, estão abaixo da linha d'água aí. Então, assim, ter uma atitude proativa, tá? Porque, puxa, eu gostaria muito de trabalhar naquela empresa, qualquer empresa, tá? Pode ser desde uma multinacional, uma Siemens da vida, ou até, né, um hospital ou uma empresa como a Equipaquer. Se informe o mais possível sobre aquela empresa, sobre quem são as pessoas que, eventualmente, assim, você gostaria de, talvez, trabalhar com elas, né, que no meu caso era Marcelo Bonfim. Pesquise a história, e aí você vai inverter a lógica da entrevista. Quando você conseguir efetivamente contato com a pessoa, quase que você vai estar entrevistando. Nossa, como é que é o seu trabalho? Como é que é aí? Como é que... Eu pesquisei no site que vocês estão fazendo isso, investindo em tal coisa, eu estou expandindo a UTI, não sei o que lá, papapá.
é quase que uma entrevista às avessas. E isso muda totalmente as regras do jogo. Como eu falo, abre um mundo de possibilidades muito maior, porque você deixa de ser uma pessoa que está espectador, né, na expectativa, esperando, para você passar a ser caçador. Você vai passar a ser uma postura de prospectar, de caçar uma oportunidade. E que pode ser um sniper, né, aquela da mira, né, da mira laser até. Você, cara, meu sonho é trabalhar nesta empresa. Então, estabeleça uma estratégia. Pode não ser em um mês, mas sim, se a sua sonho é trabalhar, sei lá, na GE, não sei, qualquer empresa dessa, um hospital tal, você consegue estabelecer uma estratégia. Eu tenho um ex-estagiário, né, que hoje é gerente nacional de vendas, e a primeira oportunidade de estagiar comigo que ele teve eu precisava de um CDF, um nerd ali, né? Sim. E ele, no final da entrevista, falou, o que você quer para sua vida? Ele olhou para mim e falou assim, eu quero ser vendedor. Eu falei, mano, acabou de perder a vaga, eu preciso, enfim. Mas passou 2 meses, pintou um contrato que eu tinha a clínica e a hospitalar para fazer a infraestrutura. E eram várias unidades espalhadas. Sim. Eu precisava de um cara que falasse desde o vaso sanitário que está entupido, passando pelo ar-condicionado de um equipamento médico qualquer. Eu liguei para ele e falei, olha, meu, tua cara. E ele trabalhou comigo por uns bons anos, depois foi contratado por esse hospital, depois foi para trabalhar com service de CR, configuração de CR, enfim, foi indo até que ele pegou a primeira de vendas e hoje ele é gerente nacional de vendas. E aí você colocou algumas coisas assim, eu também tive um momento que eu senti necessidade de vender, né? Vender. E aí eu comprei um livro que chamava Pare de Falar e Comece a Vender, de uma mulher chamada Linda Johnson, que ela fala, pergunta, cara. Pergunta, não vai oferecendo, né? De repente você está oferecendo uma caneta, o cara é analfabeto, você perde o tempo. Então, E o último, cara, eu comprei esse livro em 1996, ele ficou na minha estante ali uns 5 anos. Como é que você lembra o ano que você comprou esse livro? Não, eu lembro, porque eu estava em Nova York, tá. tinha uma biblioteca, uma loja de livros famosa lá, que eu não me lembro mais o nome, então, e o livro chamava Vendendo o Invisível, Selling the Invisible. E, cara, quando eu resolvi ler esse livro, eu comecei a entender essa questão da venda do serviço, um monte de coisa. E um livro muito fácil, que eu recomendo mesmo, você acha ele em PDF, assim, normalmente ele faz um livro pequeno, deve ter uns 20 centímetros de altura, 18, é uma frase em itálico, 2 ou 3 parágrafos e uma frase de fechamento. Ele faz você refletir sobre coisas que você não vai concordar necessariamente tudo com ele, mas abre bastante a cabeça. Então, eu acho que eu também sou partidário desse tipo Por exemplo, hoje eu tenho trabalhado muito com hospitais, né, em vários países. Então, quando vem uma demanda, a primeira coisa que eu vou é pego o Google Earth e vou lá visitar o hospital, ver o que eu posso descobrir daquele hospital. Dou uma volta no quarteirão, nem sempre está no Google Earth, mas quando você chega no hospital, você já conhece muita coisa do hospital, né? Vou no YouTube, vejo depoimento de alguém do hospital, vou no Facebook, posts. Então, você chega no lugar com uma noção de contexto muito maior, né? Eu lembro que no passado eu comprava o guia 4 rodas, porque o guia 4 rodas na cidade ele tinha os hospitais, então era como a gente fazia, né? E tinha o telefone, que era um objeto difícil. Então, assim, eu acho que dá para fazer. E um outro comentário que você falou de caçar, eu tenho um colega que é de vendas também, que ele usa muito o pescar, entendeu? Então, tem que escolher o tipo de água, o tipo de isca, o tamanho do anzol, a grossura da linha. E aí a chance aumenta demais, né, de você conseguir ter uma entrada no mercado mais facilitada, né? Nem sempre é difícil. E depois que entrar, né, tem que mostrar também o serviço, né? Não adianta... Sim. E uma pergunta que eu acho, Guilherme, só para a gente ponderar aqui, eu acho uma das perguntas mais difíceis da entrevista, né, assim, eu já tive estagiários aqui que vêm conversar comigo e ele vai me explicar o que é engenharia clínica, o que é engenharia biomédica. Eu falo, gente, você não fez o serviço de casa, você não sabe com quem você está falando, né? Então, é um pouco, vamos dizer assim,
imaturo, falta de preparo. O cara não fez a lição de casa, né? Mas, assim, eu acho que dá para fazer. Hoje em dia você tem muitas ferramentas e é importante o cara saber responder o quê? Por que você quer trabalhar comigo? Por que você quer trabalhar comigo? Por que você quer trabalhar na minha empresa? Ou você quer fazer parte do meu time? E aí, assim, requer tem que dar match, uma chance de, se você fez a lição de casa, a chance dessa resposta ser somadora com a visão de quem está entrevistando é muito maior, né? E, às vezes, o cara fala, eu estou desempregado, eu preciso de emprego, ele e mais o resto da população, né, que está procurando. Mas, assim, e a experiência do hospital? Porque você passou pelo Sírio-Libanês e como é que foi essa evolução de carreira? Porque hoje você tem a EquipaCare, né? Eu sempre comento que esse termo de equipagem, né, foi um termo que você cunhou aí, de equipagem de hospitais. Eu lembro uma vez no Inatel, eu fui convidado para dar uma palestra e eu cheguei e você estava dando uma palestra. Achei aquela palestra assim, sensacional, onde você me apresentou, Prezi, lembra do Prezi? Não sei se eu uso. Eu uso ainda. O Prezi falou, não, Lúcio, eu uso o Prezi e tal, onde você contou uma história, e aquela história tinha o super-herói, né? Tinha um super-herói que foi vencendo as etapas, enfim, achei sensacional aquilo, que faz parte daqueles soft skills que você já tinha, e a faculdade não media esse tipo de habilidade, né? Como é que foi essa evolução? Depois do Sírio, qual foi o caminho? Cara, lá no Sírio, né, valeu mais do que, né, um ano que eu passei lá, valeu mais do que, sei lá, 2 anos, né, anteriores na faculdade, porque tive contato não só com todo tipo de tecnologia, né, que é um hospital extremamente completo, complexo, né, e de ponta, como também era o ano onde eles estavam passando pela Joint Commission. Assim, foi o ano que o hospital obteve Joint Commission. Então, eu tive a felicidade assim, de estar num momento onde, desde reforma da sala do setor de clínica, né, até estar com o Marcelo Bonfim escrevendo os processos, acompanhando, né, e apoiando, né, na escrita dos processos para a Joint Commission e tal. Então, foi uma escola muito importante. Mas uma coisa chamou muito a minha atenção, tá? Nessa questão, né? Eu estava com 22 anos e eu comecei a me perguntar onde que eu queria chegar com 30 ou com 40 anos de idade. De novo, aquela minha característica, tá? De imaginar em detalhes. Porque assim, beleza. Então, aqui é o auge da profissão, assim, aqui é o ápice da profissão, né? Por um aspecto, sim. Só que por um aspecto, do ponto de vista assim, de hospital, né, dos melhores do Brasil, sim. Mas eu comecei a formar uma ideia na minha cabeça que isso foi consolidar só uns 2 anos depois, quando eu estava já fazendo MBA no Rio de Janeiro. Eu conto como é que foi essa volta para o Estado do Rio, porque eu sou do Estado do Rio. Mas foi lá no Sírio que começou a formar o embrião dessa história, que é o seguinte: puxa, o médico não é funcionário do hospital, né? Ele é usuário do hospital. É engraçado, isso não é óbvio, não é para a população. A gente, todo mundo conhece vários médicos, tem médico na família, etc. Mas não é uma coisa assim que a gente se liga nesse. O médico, ele é usuário do hospital, por isso que ele tem esse status, esse poder, porque ele é cliente do hospital sob um ponto de vista da estrutura, né? E o fato de que ele é usuário do hospital e tratado como cliente do hospital, e ele opera aqui, opera lá, tem uma clínica ali, ou faz um plantão lá, trabalha, sei lá, em alguns lugares, faz com que ele não tenha uma relação trabalhista que nós, engenheiros, somos preparados e formados para desde a época de Getúlio Vargas. Pensamento operário. Uhum. Entendeu? Então, essa lógica de... Eu não estou falando de formação só, eu estou falando até de... seria o termo, né? É de mindset, tá? Mesmo assim, a forma de pensar, tá? Então, como o médico... E eu acho que o arquiteto também, tá? O arquiteto, ele é culturalmente mais preparado para correr atrás, como autônomo, como empreendedor, né? O engenheiro ainda
há muito do mindset mais, assim, do operário ainda, tá? Assim, desde a época, né? Sim, Vargas. graduar, ir para trabalhar na CESP, na CEMIG, na Petrobras, aposentar na empresa. Total. Beleza. Mas quando eu caiu essa ficha de que o médico ele é usuário do hospital e trabalha aqui, trabalha lá, aí depois eu fui para o Rio, passei por uma empresa de geriatria que também foi super importante para eu aprender como que é o funcionamento de uma empresa de geriatria. Aí eu tive uma passagem pelo Ministério da Saúde, o núcleo de engenharia do Rio de Janeiro, né, que na época a gente fiscalizava os 6 hospitais federais. Foi nessa época que eu comecei a fazer MBA com ênfase em empreendedorismo, FGV. Era a época do Reforçus, não? Não era no Ministério? Não, o NERJ, né? É um núcleo que né, funciona, está lá até hoje, assim, ele que é o núcleo do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro que apoia, né, e fiscaliza os hospitais federais, né? Na época era Lagoas, Servidores do Estado, Bom Sucesso, Ipanema, eram 6 hospitais. E aí eu tive essa passagem por lá, que também foi interessante para conhecer a área pública, mas o que me marcou essa época foi o MBA. Primeiro que eu achei o MBA... O que eu não gostei da época da faculdade, da maneira como as matérias eram ministradas, no MBA, assim, tipo assim, por exemplo, a matéria de marketing era com o gerente de marketing da Coca-Cola, tipo assim, todos eram profissionais do mercado. Né? Lógico que todos eles tinham sua formação acadêmica relevante, mas todos eram profissionais do mercado que traziam, né? Era de verdade, né? Era de verdade o negócio. E gostei pra caramba. Uma turma que tinha dentista, tinha produtor musical, tinha médico, tinha engenheiro, tinha administrador, tinha economista, tinha uma turma muito diversificada, né? Que também fiz grandes amigos na época. Só que aí a questão do empreendedorismo, ele né? Aflorou. Fechou aí, né? Eu percebi que eu conseguiria, né, ter uma valorização maior, tanto do ponto de vista de destaque quanto do ponto de vista de remuneração, se, assim como os médicos, eu não fosse funcionário de uma empresa, né? Eu conseguisse prestar consultoria no hospital, num outro, prestar serviço num aqui, num lá, e tal, pá. E a minha jornada empreendedora começou quando eu consegui uma consultoria uma vez por semana. Foi tão interessante que eu não precisei largar o meu emprego. Tá? Eu mantive o meu emprego, eu fazia uma compensação de horas, porque eu saía na segunda-feira um pouco mais cedo e compensava no resto da semana. Aí eu ia para a Volta Redonda e a Unimed Volta Redonda tinha um arquiteto para projetar a casa, que precisava de um engenheiro para projetar o recheio. Então, tinha lá o terreno, tinha a área, você construindo o hospital. Então, assim, o meu primeiro cliente não foi na área de manutenção, meu primeiro cliente foi o planejamento de implantação, né, de um hospital. E aí o termo equipagem, eu vou entrar nesse termo já, nessa questão. Porque essa é uma questão intencional, eu quero falar sobre isso, sim, de fato. E aí, eu lembro, ô Lúcio, que na época, cara, eu acho que o piso do CREA era uns 4 mil e poucos reais na época, tá? Eu estou falando de uma coisa assim, de que ano que foi isso? 2008. O piso do CREA era uns 4 mil e poucos, tá? Que era o que eu estava ganhando no Ministério da Saúde. O que já era uma vitória, né? Que tá ganhando o piso do CREA ali no início da carreira. E aí, eu consegui uma consultoria na segunda-feira, né? Uma vez por semana, que era eu podia trabalhar de final de semana, de noite e tal, e eu lembro que era uns R$3.300 por mês, na época, né? E era dinheiro, porque pensa que eu ganhava 4 mil e pouco, né? E eu consegui uma consultoria a uns 3 mil e poucos reais por mês, na época, estou falando dado 2008. Aí eu pensei, porra, se eu conseguir um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta, eu vou ganhar 20 pau. Assim, a lógica que eu segui na época, tá? Eu tinha 25 anos de idade. E aí, quando eu consegui um segundo cliente, eu larguei meu emprego, entendeu? Aí depois no terceiro, a minha esposa, que já estava com a Daniela, né? A Daniela na época estava trabalhando com vendas de equipamentos por imagem, tá? Ela vendia ressonância, ultrassom e tudo. Aí quando eu consegui o terceiro cliente, Daniela também pôde sair do emprego dela e vir trabalhar comigo. E a gente teve esse foco inicial, especialmente em hospitais, em implantação, tá? Em buscar esse mercado, daí até parece que você viu, né?
é algo que eu atuo com isso já há 18 anos, né, que é implantação. Agora, falando do termo projeto de equipagem médica, tá? A gente usa esse termo com intencionalidade. Atualmente, assim, o fato que tem as IAs, né, eu fiz recentemente, eu perguntei para o Gemini, para o ChatGPT, para o Deep Blue, eu perguntei umas 3 IAs assim, sobre o termo equipagem médica, se conceitualmente era certo ou errado. E eu tive diferentes respostas. Algumas falaram, não, o termo não está errado, né, você pode usar equipagem médica. Outros falaram assim, não, equipagem, assim, pelo dicionário, tal, ele é ligado, né, a itens do exército, né, até a cavalaria, equipamento do exército e tal. Mas, na média, as IAs falaram que não estava errado, que num contexto mais acadêmico, o correto seria falar projeto de equipamentos médicos, mas que num contexto mercadológico, tá? Então, se eu for escrever um TCC, teria que ser assim, projeto de equipamento médico. Mas num contexto mercadológico, projeto de equipagem médica não está errado. E o fato de eu estar usando esse termo, que pode ser para alguns assim, por um neologismo, alguma coisa assim, me permitiu, no longo prazo, medir o meu grau de influência no mercado. Porque sempre que chega um bid, uma concorrência, falou, olha, estamos construindo um hospital, gostamos do projeto de equipagem médica, eu já consigo medir. E mais recentemente, eu dei um passo ainda mais ousado nisso daí, o Lúcio. A gente escreveu uma cartilha, tá? De como contratar o projeto de equipagem médica. Por que é importante como contratar o projeto de equipagem médica? Aí ela é organizada assim, aí fala da importância, fala de como que é o cronograma, como é que ela se correlaciona com arquitetura, elétrico, gás, ar-condicionado, sanitário e tal, fala quais são as 3 etapas, planejamento de projeto, gestão de aquisições e comissionamento da obra, e aí explica para o leitor quais são cada um dos entregáveis, porque como o mercado não sabe direito o que é um projeto de equipamento ou de equipagem médica, não sabe muito bem como contratar. Quais são os entregáveis? Se eu contrato um projeto elétrico, talvez eu já tenha uma expectativa implícita de que eu vou receber as pranchas ali, mas quando eu contrato projeto de equipagem médica, o que eu tenho que receber, né? Só que aqui que uma coisa tem a ver com o termo equipagem, é porque nessa gatilha a gente coloca uma série de nomes, PIEs. O que é um PIEs? Plano de implantação de equipamento do setor. PCE, plano de concorrência de equipamento. TPI, tabela de pontos de instalações. STEM, cronograma de equipagem médica. A gente, propositalmente, colocou uma metodologia que hoje é muito, muito bem estabelecida dentro da nossa empresa, mas a gente propositalmente manteve essas terminologias com essas siglas, usando a mesma estratégia, que é uma estratégia de com o tempo, medir como que o mercado vai reagir a essa cartilha e vai começar a cotar utilizando essas terminologias, que são terminologias que não existem na bibliografia. Até porque não tem bibliografia disso. Então, a gente tem, assim como muitas coisas na engenharia clínica, né? A gente tem a oportunidade de ser pioneiro e virar referência. Então, sim, o termo de equipagem ele é proposital, não é completamente, não é errado, na verdade. Assim, faz talvez... todo sentido. faz todo sentido. Assistindo aquela palestra lá e ouvindo o termo, faz todo sentido. Porque, assim, o que eu sinto, Guilherme, é que o hospital ele é um mau comprador. Ele é muito bom, assim, talvez nem tudo, mas uma coisa é você comprar medicamento, você comprar fio de sutura, sabe aquela coisa que não é nem o hospital que compra, é o mercado que vende, né? Quando você vai para comprar um suporte qualquer que seja para equipamentos médicos, né? Porque uma premissa que eu faço é o seguinte, esses grandes fabricantes, eles são muito bons, quer dizer, quem sou eu para dizer que o equipamento é bom ou é ruim? O que a gente faz é, dentro de um certo contexto ali, de um certo conjunto de premissas, eleger 3 melhores e apoiar compras a fazer um bom processo de compra, né? E eu acho que a forma como você... Não sei se está certo, mas não quero dizer assim, banalizar, porque... mas, de certa forma, facilitou o entendimento do pessoal de que é uma fase super importante você ter processo, ter metodologia para poder fazer esse... Tratar como projeto. O que eu gosto de falar é tratar como projeto, porque ele é o segundo item mais caro.
Ele só perde para a obra, geralmente, e a depender, ele até Do número de leitos. Obra. Então, assim, mas ele é mais caro do que o ar-condicionado, ele é mais caro do que o projeto elétrico, que geralmente o pessoal não trata como projeto, com escopo, orçamento, cronograma, premissa, requisitos. Então, o mote é tratar como projeto. Então, a Equipacare nasceu com isso, tá? Antes de começar a se destacar na parte mais tradicional de engenharia clínica para gestão de manutenção. E Guilherme, conta para a gente um pouco, o pessoal talvez não saiba, mas uma das coisas que a Equipacare faz, né, é, de certa forma, compartilhar todo o know-how, conhecimento que ela desenvolveu nos diferentes clientes, diferentes realidades, que é o Fix System, né, que é ao invés de você ficar, vamos dizer, inventando a roda, você já pode se apropriar de um conjunto de conhecimentos, processos de trabalho. Acho que era legal você explicar para a turma, saber, o pessoal saber que existe. Assim, em poucas palavras, como a gente começou como uma empresa de consultoria e projetos, desde da nossa fundação, né, aconteciam de clientes que a gente ajudava a montar o hospital e que às vezes queria manter equipe própria depois, não queria terceirizar. Isso, se nós tivéssemos nascido como uma empresa tradicional de engenharia clínica, né, seria um crime contra o nosso negócio, né? Porque não teria mercado um cliente como esse, não teria oportunidade. Mas aí a gente identificou que uma oportunidade de continuar com esses clientes, ou atender esses clientes que tinham interesse de montar a equipe própria, era a gente entregando know-how, que foi o que você falou, metodologia, processos padronizados, e aí junto com isso um sistema, e aí com o tempo também os treinamentos, aí a gente começou a gravar todo o treinamento, para cada processo tem um vídeo. Hoje são quase 200 treinamentos, desde processo comportamental e operacional, né, de manutenção, mas aí o produto Fix System foi se formando como consequência. Então ele nasceu de uma oportunidade que existe no mercado, que é atuar com engenharia clínica sem necessariamente atuar com terceirização. A gente também faz terceirização, é claro, mas quando não há esse interesse do cliente, a gente levava a metodologia. E essa metodologia, né, juntando processos, software e treinamentos, foi se tornando o Fix System ao longo aí de mais de uma década, né? Antes não chamava Fix System, né? Antes levava o nome da Equipacare, só que a gente percebeu que teria tem dois aspectos, tá? Então, teria um mercado maior se eu não colocasse Equipacare, se eu colocasse Fix System, porque hoje até algumas empresas, tem uma boa quantidade de clientes do Fix System hoje, que são empresas da engenharia clínica, tá? Ou que atuam com engenharia clínica mesmo, ou com assistência técnica, que usa o Fix System. Então, para essas empresas é mais confortável estar usando um software, né, que não leve o nome da Equipacare para não ter uma confusão de imagem. Mas essa confusão de imagem também é um risco para a Equipacare. Vamos supor que eu coloquei o Fix System num hospital que eu não cuido, não sou RT desse hospital, não sou responsável técnico, não é minha equipe nem nada. E explodem lá, vamos exagerar aqui, explodem lá o hospital e está lá metodologia da Equipacare, entendeu? Então, até para afastar esse risco. Não que eu considere efetivamente, mas é o ponto de vista de imagem. Assim, é um risco, eu falo um risco de você fazer o relacionamento errado com a imagem da empresa, que não tem nada a ver com... Tanto para quem contrata, né, ele talvez não queira fazer essa associação de imagem, quanto também para a Equipacare, quando a gente não é o responsável técnico dali do dia a dia, entendeu? Apesar da metodologia ser nossa, né, a gente não está necessariamente acompanhando. Que existem, a gente tem contratos em que a gente efetivamente acompanha, né, com a consultoria, acompanha mesmo, e tem aqueles onde não, a gente só licencia a metodologia, faz o licenciamento mesmo ali do sistema, e a gente não acompanha nem nada. Então, esses são casos onde eu não posso garantir nada, obviamente, entendeu? Então, daí a separação que a gente chegou na questão do Fix System. Mas só um ponto que eu queria até comentar, tá? Quer dizer, eu falei como começou, da onde que surgiu a vontade de empreender, até também observando os médicos, de que a empresa nasceu de uma oportunidade identificada ali de trabalho. Eu queria um cliente por dia da semana e tudo, mas assim, a gente fundou a empresa em 2008. A gente foi até 2015, né? Então foi um tempo grande de existência da empresa, em que a empresa era primeiro eu troquei chefe por cliente, e emprego por trabalho. Isso é um ponto interessante, trocar chefe por cliente e emprego por trabalho. Ou seja, você pode ter muito trabalho, mas não necessariamente você tem emprego, que foi o caso quando eu observei os médicos, e foi o caso que eu quis começar a minha jornada empreendedora, quis trocar emprego por trabalho.
Mas eu levei a Equipaquera até 2016, né, enxergando a Equipaquera como sendo o meu trabalho, né, o local que eu criei para exercer o meu trabalho, como poderia ser um contador com um escritório de contabilidade, né, um arquiteto com um escritório de arquitetura. Aí foi de 16, 17, 18 que a gente começou a fazer uma transição de trabalho para negócio. Como estruturar uma empresa para que ela possa funcionar no dia a dia sem mim, entendeu? Para que ela possa, em algum momento, até ser avaliada, ter um valuation dessa empresa, né? E isso é uma construção, né, de muitos anos. Assim, quando você decide fazer isso, né, e você começa a montar a governança da empresa, a estrutura da empresa para isso. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar aqui, né, a reunião, efetivamente, a entrevista, efetivamente, eu estava falando que os últimos 7 anos da minha vida tem sido nessa migração mesmo, entendeu? De transformar trabalho em negócio e estruturar uma empresa, governança, conselho, um RH que funciona sem mim e tal, e tudo que a gente vem fazendo, a gente obteve selo ONU, a gente obteve selo Great Place to Work, a gente vem trabalhando uma série de temas aí, desde satisfação do cliente, satisfação do colaborador, vem a partir dessa decisão, entendeu? De construção de negócio, sabe? Uma vez eu fui para Uberlândia, recebi um convite, né, para participar, para dar uma palestra, enfim, e eu fui e resolvi participar do evento inteiro. Esses eventos de semana de engenharia biomédica, eu tive uma palestra com uma fonoaudióloga que fez mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Ela tinha um aparelho de auditivo que alguns pacientes, o ruído de fundo impedia o aparelho convencional de ser ajustado ali direitinho, com as frequências e tudo mais. E o que ela fez foi um dispositivo onde ela subtrai o ruído de fundo antes de mandar. E ela deu uma palestra lá, fez uma sessão de Canva, foi bem legal, participei ali como estudante, né? E uma coisa que ela falou, nessa questão de sair da zona de conforto e tal, ela falou, gente, a gente não precisa de sair de zona de conforto, não. A gente só precisa de ampliar a nossa zona de conforto. Então, eu falei, legal. Foi umas coisas legal. Interessantes. Muito legal. Agora, assim, jogando para você, né, eu, assim, eu tenho... Cada coisa que eu olho, eu falo, nossa, isso aqui dá para montar uma empresa. Eu lembro quando eu vi a primeira palestra de Six Sigma, falei, nossa, dá para montar uma empresa só de fazer Six Sigma na área da saúde, né? Você também compartilha desse tipo de visão minha, por exemplo, que tem muita, mas muita coisa ainda a ser explorada, às vezes a gente mesmo não viu, tem um mar de necessidades, e as pessoas ainda, exemplo, se procurar o trabalho, né, em vez de procurar o emprego, vamos dizer assim, você acha ainda que tem muita coisa que a gente pode desenvolver e criar? Sim, na verdade, nunca para, né? Estando antenado, né, na medida em que o mercado vai mudando, a tecnologia vai mudando. Quando eu falo tecnologia, não estou falando de tecnologia médica, não. Estou falando desde assessoramento, internet das coisas, inteligência artificial. Essa é tecnologia, de um modo em geral, né? Ela vai modificando, vão surgindo outras oportunidades. Eu gostei muito dessa frase que você falou, né? Que é na verdade, você não precisa mudar de área de conforto, mas ampliar a sua área de sofre menos, né? É menos sofrimento, né? Mindset. O que eu posso te falar é no que nós estamos investindo hoje. Investindo tempo e dinheiro. Nós estamos investindo tempo e dinheiro hoje no nosso software, até para ele ficar cada vez melhor com a parte de IA, com a parte predial, com o PMOC, etc. A gente tem uma boa parte do que a gente gasta. A gente investe bastante na questão de produzir os treinamentos, porque a gente, isso comba bastante com os nossos outros produtos, nossos serviços, e aí cria um diferencial. A gente está investindo em sensoramento, especialmente da parte de predial, das grandezas prediais, energia, água, sistema IT e tudo, então a gente tá investindo nisso. Nós estamos investindo em BIM, isso é algo que eu acho que a galera da GLT não está olhando isso, e aí vale a pena explicar melhor, porque BIM é uma modelagem que ela serve para 3 etapas. Serve para etapa de projeto,
para você modelar o hospital todo 3D dentro da BIM, mas ela serve para execução na obra e acompanhar a obra segundo o modelo BIM, e ela serve para manutenção, quando, desde a especificação do equipamento, do modelamento do projeto, ele já vai para a manutenção, carregando não só o template 3D, mas carregando quais são as rotinas, as manutenções, as características do equipamento e tudo. Então, isso é uma baita oportunidade, até porque o governo já estabeleceu que os projetos públicos do Brasil vão ter que ser feitos todos em BIM. Então, tem muito que evoluir ainda nessa parte aqui, tá? E o pessoal da engenharia clínica em especial, pessoal, dentro, eu acho assim, Guilherme, o melhor lugar para começar, eu acho que é o hospital, porque ali você vê todo tipo de tecnologia. E dali Concordo. você pode escolher direcionamentos. Concordo. Mas, assim, eu acho que o pessoal ainda foca muito, fica muito focado na engenharia clínica e não olha para o entorno das coisas que estão acontecendo. Quer dizer, hoje, no meu ponto de vista, é indissociável você ter um gerenciamento de equipamento médico e um bom gerenciamento de infraestrutura, né? Tanto que eu pergunto aos meus alunos, eu tento procurar fazê-los entender que o maior equipamento médico que existe se chama hospital, com sua fonte de alimentação, sistema de ventilação, e para tentar mostrar o tamanho do mercado. Porque, assim, eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que tem dois tipos de profissional, em geral, aqui na nossa área, que a nossa área precisa. A nossa área precisa do cara que sabe tudo de nada e o cara que sabe nada de tudo. Porque o cara que sabe tudo de nada, ele sabe tudo do raio-x. Tá. É muito especialista. E o cara que sabe nada de tudo, ele sabe um pouquinho de cada coisa. Se ele tiver uma boa engenharia, ele pode ir junto com esse cara que sabe tudo de nada, ele pode ir num nível de conhecimento mais profundo, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu percebo no trabalho seu, que você desenvolveu, claro que não foi só você, a engenheira Daniela, engenheiro Fogaça também, essa turma aí que curte essa coisa, que é a percepção da infraestrutura. O pessoal não viu a infraestrutura. A gente vê poucos colegas com essa facilidade de navegar nas duas áreas, né? Como é que você vê isso e como é que você recomendaria para o pessoal aqui do... Ô, Lúcio, eu concordo, inclusive, assim, nos últimos anos eu me aproximei bastante da Associação ABDH, né, que, para quem não conhece, é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. 80% dos projetos hospitalares do Brasil são feitos por associados da ABDH. Na sua maioria são arquitetos, mas também tem engenheiros de multidisciplinas, né, desde o cara que projeta o ar-condicionado, elétrica, manutenção civil e tal. Tem muito poucos engenheiros clínicos dentro da ABDH. E está convivendo com esse pessoal, e que hoje eu estou até na diretoria da ABDH, atualmente. Uma coisa que eu gosto da profissão arquitetura, do que exige dos arquitetos, é que é necessário que eles tenham uma visão multidisciplinar. É complicado um arquiteto se destacar dentro da profissão dele sem ele saber um pouquinho do que o cara do ar-condicionado está fazendo, um pouquinho do que o cara do projeto elétrico está fazendo, um pouquinho do que até nós já aqui. E eu falo isso porque, aí, por exemplo, esses dias mesmo, o Ricardo Maranhão, presidente da BCLIN, deu uma palestra na BDH, tá? Um monte de arquitetos foram assistir a palestra sobre engenharia clínica. Então, assim, eu acho legal ver como que os arquitetos estão muito abertos e interessados em saber um pouquinho de muitas coisas. E eu acho que nós, da engenharia clínica, deveríamos fazer o mesmo, entendeu? E se interessar, estar aberto, ir para palestras, fora do quadrado. Porque às vezes fica até repetitivo os temas, assim, né? Eu fico feliz quando eu vejo um tema novo sendo levado para os fóruns de engenharia clínica, para os presencial ou online. Eu fico feliz quando eu vejo uma temática nova, tá? E eu acho que é esse ponto que eu concordo com você, que eu deixo aqui, né, para o pessoal que está assistindo a gente, de que eles se inspirarem um pouco, né, em como acontece com os arquitetos, em que tem uma gama de interesses maior, porque a partir do interesse é que você aprende, né? Se não tem interesse, não está aberto para aprendizado.
E dá uma dupla boa, né? Um arquiteto bem preparado, com uma equipe de engenharia com capacidade de suportar. Eu acho assim, o teu último livro, que está meu livro, o último livro do professor João Carlos Bros, eu até quero fazer, já fiz um bate-papo com ele, queria fazer um outro, comprei o livro dele, e assim, eu acho que dá um casamento perfeito, né? Porque eu acho que o arquiteto tem um poder enorme, tá? Caneta do bicho ali, o projeto executivo de arquitetura com um memorial descritivo, mais a representação gráfica, tem um poder enorme, né? Mas muitas vezes esse poder não é exercido ou por desconhecimento de não ter o próprio poder ou de não ter uma assessoria de profissionais Isso. que possam dar aquela segurança para o cara escrever ali, né? Ô, Guilherme, assim, a gente já está chegando aqui Sim, sim. numa hora quase 1h15. Eu sei que você tem agenda, você é disciplinado nas agendas aí, e eu queria deixar para você fazer um fechamento e vamos inventar mais. Eu queria colocar o canal aí, está à disposição, né, do que você precisar da gente aqui, pode contar com a gente, e agradecer bastante a sua contribuição aí para jogar a luz na nossa profissão, mostrar para essa turma, para os mais jovens que estão entrando no mercado. Se você puder dar um direcionamento, Lúcio, eu vou deixar como fechamento, eu acho que os pontos principais da nossa conversa de hoje. Primeiro é para quem está aí como estudante, ainda vai entrar no mercado, ou para quem está no mercado, mas está em busca, né, de um outro emprego, em busca de uma oportunidade aí. Lembrar, né, os casos que a gente contou aqui, né, de que as pessoas podem, né, ser ativos em procurar, né, em prospectar, em se vender, ao invés de apenas ver as oportunidades que estão divulgadas. Eu acho super importante. Não esquecer de sempre pesquisar, né, com quem que você está conversando, com a história daquele hospital, a história daquela pessoa, a história daquele entrevistador. Isso faz muita diferença, tá? Então, todos nós temos que saber um pouquinho de vendas. Eu gostaria de saber que o Lúcio também lê livros, estuda o assunto, porque no final, vendas nada acontece sem vendas, né? É a lei dos negócios, né? Quase que uma lei de Newton dos negócios, é assim, nada acontece até que alguém venda alguma coisa. Então, essa é a lei newtoniana dos negócios. E gostei muito também do que a gente falou nesse tempo final aqui, que é da importância das pessoas, né, se manterem curiosas, se manterem interessadas em temas, né, tanto de desenvolvimento das habilidades comportamentais, que hoje são até mais importantes. As habilidades técnicas te colocam no jogo, mas são as habilidades comportamentais que te fazem ganhar o campeonato. Então, não só se manter, né, curiosas sobre temas, igual a gente falou aqui, ler um livro de vendas, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, como também de outras áreas ali, né, de ir numa palestra, ir num curso, fazer uma pós em engenharia hospitalar, ou ir numa palestra para além da área de engenharia clínica, porque é justamente nessas multidisciplinaridades onde estão as melhores oportunidades, como você consegue conectar, né, pontos diferentes, e aí ter um insight de alguma coisa que alguém não pensou antes. Se você ficar numa zona de conforto limitada, né, não uma zona de conforto ampliada, dificilmente você vai observar uma oportunidade que ninguém pensou antes. Isso só acontece se você efetivamente tiver a curiosidade de estar conectando pontos de diferentes áreas aí. E, pessoal, assim como o Lúcio, eu também estou presente, né, em algumas redes sociais, podem me seguir no Instagram, no LinkedIn. Não sou ativo no YouTube como o Lúcio, mas nessas outras redes, LinkedIn, Instagram, eu sou bastante ativo. Então, quem quiser me seguir aí para se manter em contato, estou à disposição. E muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado pelo convite, né? Imagina. Eu que agradeço você vir aqui dar essa aula importantíssima, né? Eu acho que o que você tem feito, o que vocês têm feito aí da Equipaquera, assim, eu admiro bastante o trabalho, ainda mais sendo lá de Itajubá, da terrinha lá que Tem um carinho a mais, né, Lúcio? uns bons anos ali. Tomou cerveja nos mesmos bares, né? Exatamente. E deixar ali, vou deixar os contatos ali na descrição do vídeo, no comentário fixado, para vocês conhecerem mais o trabalho, o website. Tem muito material bom lá para você se inscrever, baixar e começar a se preparar melhor, né?
Então, assim, Guilherme, muito obrigado mesmo. Foi Obrigado ótimo aqui mesmo, poder Lúcio. contar Valeu, cara. com a sua aula aqui. Ó, E vamos fazer mais, né? Sobrando vamos tempo, a fazer. gente faz mais e o canal está à disposição para você que precisar da gente aqui. Estamos juntos nessa aí, tá? Obrigado, Lúcio. E Oi. você que está assistindo aí, tiver dúvida, comenta aqui, eu faço chegar no Guilherme, dou um jeito aqui. E, assim, tem várias coisas para a gente fazer aí na profissão, e o Guilherme que só deu uma pitadinha aqui, porque deve ter centenas de milhares de histórias aí para contar para vocês se amadurecerem profissionalmente. Com certeza, Lúcio. Obrigado. Abraço, cara. Tchau, Então é isso tchau. aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu.